Primeiramente, eu quero agradecer a professora Anailton, que nunca deixou o projeto morrer. Esse projeto ele surgiu durante a pandemia, foi uma continuidade, e a ideia do Sarau Literário é que a gente consiga conversar com artistas, né, pessoas do mundo da academia, do mundo da arte, e já estamos, como a professora Anailton falou, na 4ª edição. Então, meu agradecimento, professora Anailton, por ter dado continuidade a esse projeto de ensino. Eu queria agradecer o Hudson pelo apoio técnico, agradecer a Aline também por tornar tudo isso possível, agradecer os discentes da UEMS, de todos os cursos, tá? Que estão aqui presentes, comunidade externa, o pessoal que está acompanhando a transmissão pelo YouTube e os meus colegas, os docentes aqui presentes nessa noite. E, principalmente, queria agradecer meu amigo Edgar Franco, Cyber Pajé, que vai estar conosco hoje, né, para inaugurar essa edição do Sarau de 2024. Queria falar, Edgar, que estou muito feliz por tu ter aceito o convite da unidade. O professor Edgar, ele já tem sido um colaborador conosco, ele já ministrou algumas práticas de componente curricular nas minhas disciplinas. O professor já fez também uma fala num dos Proincas, em 2021, se eu não me engano, foi um dos professores convidados. E o Edgar também já integrou uma banca aqui de defesa de TCC da UEMS, cujo trabalho foi feito em cima da obra dele, o Renova Seno, né? E eu também tive o prazer de orientar um outro TCC em 2019 também, né, Edgar, em cima da tua obra, que foi em cima do Artelectos e Pós-Humanos. Para quem não conhece, então, o professor Edgar, ele é professor da Faculdade de Artes Visuais, da UFG de Goiás. Ele é um artista transmídia, por assim dizer, porque a obra do Edgar ela transita entre as narrativas gráficas. Inclusive, o Edgar é precursor do conceito de quadrinhos poéticos filosóficos no Brasil. Nesse campo das narrativas gráficas, a música também é um tema muito importante dentro do universo, né, criado pelo Edgar, a Aurora Pós-Humana, né, Edgar? E, né, além da música, existem as performances também do Pós-Human Tantra, que é o grupo, né, que é um grupo também de pesquisa e um grupo performático, né, Edgar, que executa de maneira artística todas as pesquisas que tu desenvolve no âmbito da Universidade Federal de Goiás. E, por fim, também tem as animações, os vídeos, enfim, se eu esqueci alguma coisa, depois o Edgar ele vai expor aqui a metodologia criativa dele. Bom, o Edgar Franco, ele é um artista, um autor, vou me referir a ele agora, né, que eu já tinha descoberto a obra dele, né, por uma circunstância do destino antes de eu me tornar professor universitário. E quando eu fui desenvolver meu doutorado na UFG, eu acabei tendo contato com o Edgar, tendo contato daí frente a frente, né, com o criador. E nessas nossas conversas, nesses encontros, né, nos eventos que o Edgar organizou, no qual eu tive o prazer de participar, depois, posteriormente, as palestras, né, no âmbito da PUC, na época também, né, Edgar? Dá para a gente conhecer um pouco desses conceitos que o professor trabalha, né, principalmente voltados para questões de hipertecnologia, hipermídias,
e principalmente um tema que é bastante recorrente na obra dele, que é o tema do pós-humano. Esse tema do pós-humano, né, não seria a ideia da superação do humano a partir das interfaces cibernéticas, robóticas, mas seria uma espécie de uma reconexão do humano a partir da sua ancestralidade, né, com a ideia de uma ritualística onde o Edgar recupera principalmente a questão do xamanismo. Então, no mundo, né, especialmente ególatra e totalmente dogmático, a ideia do pós-humano, que dentro da obra do Edgar passa por essa vibe, né? Então, é aquilo que você bem coloca, né, na sua arte, né, Edgar? Nós até hoje a gente não nos descobriu ainda totalmente como, né, como ser humano. A gente é tão complexo e ao mesmo tempo a gente procura renegar um tanto essa nossa humanidade, né? Porque hoje a gente, né, procura apagar, né, a nossa humanidade conforme essa ideia por uma superação, por uma interface robótica e cibernética, e aquela ideia, né, do homem, né, reconectado e tentando se entender e se descobrir, até hoje a gente vem perdendo sistematicamente. Então, e eu vejo a tua obra como uma tentativa, né, de resgatar, de questionar, de entender todos esses processos. Então é isso. Eu fecho aqui minha apresentação. Eu vou deixar o professor Edgar falar e te agradeço, Edgar, de coração, por mais esse momento aqui que tu vem dividir conosco aqui. Obrigado. Então, boa noite, Gilson. Vocês me ouvem bem? Então, é uma alegria imensa para mim estar de novo conversando com vocês aí da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, especialmente em Jardim. Eu tenho um carinho especial pelo Gilson. É uma apresentação incrível que ele fez agora, não leu o currículo, então é muito interessante porque é alguém que realmente conhece o meu trabalho, a minha obra, e tem me dado muitas alegrias as investigações que têm sido feitas aí na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Jardim, sobre os meus trabalhos artísticos. Isso para um artista, talvez seja um artista acadêmico como eu, algo assim de mais emocionante que pode acontecer, né? Você vê o seu trabalho sendo analisado com propriedade, com seriedade, e me impressiona muito, e eu fico muito feliz, né, de ver a qualidade dessas investigações que têm sido realizadas aí em Jardim, né, os orientandos do professor Gilson, que eu tive a chance de conhecer os trabalhos. É sempre encantador ver a profundidade, a densidade. E o meu papo com vocês aqui hoje é falar um pouco, então, sobre processos criativos transmediáticos, sobre esse universo ficcional que o Gilson ele aí deu uma rascunhada na apresentação, e sobre algo que eu considero fundamental no meu trabalho hoje, que é essa concepção do processo criativo como também um processo de autotransmutação. Um olhar para a criação como algo que ela tem um aspecto de mudança interior. E, na minha perspectiva, ela é algo até que necessário para a nossa espécie. Talvez o processo criativo seja o que nos diferencia das outras criaturas. A gente vai ver que os animais eles produzem até, né, transformações na natureza. Você vai ver lá os passarinhos que constroem seus ninhos, né, o João de Barro, você tem castores que constroem represas, mas se você for observar esse processo, né, de geração dessas transformações na natureza, ele se repete da mesma forma às vezes há milênios dentro do contexto dessas espécies. E na nossa espécie, não. Né? A criação ela é um processo contínuo, diverso e, não vou dizer que é um processo que evolui, mas ele é um processo em completa transição. Então, se a gente pegar uma habitação humana de 200 anos atrás e pensar numa habitação humana hoje, numa casa, a gente vai ver que há uma diferença muito profunda em todos os sentidos. Isso se deve ao processo criativo
em todos os âmbitos, né? E aí a gente tem, quando a gente tem aí o avanço da tecnociência, quando a ciência deixa de ser só uma filosofia e se torna algo aplicável, a gente tem essa revolução incrível que a gente vivenciou. Uma delas é, por exemplo, essa possibilidade, que ela é muito recente em países como o nosso, da gente ter uma expectativa de vida de mais de 70 anos. Se a gente for voltar 100 anos atrás, a expectativa de vida era 40 anos. Então, assim, é um avanço fabuloso. Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos como espécie, como criaturas ainda altamente controversas. Então, se a gente for observar os povos originários, se a gente for observar o princípio da civilização voltando lá na Mesopotâmia, a gente vai ver que a forma do ser humano agir com a natureza e com seus semelhantes, ela, se não é a mesma, ela piorou em muitos aspectos. Né? Então, essa evolução nossa, ela é de qual âmbito? Ela é de um âmbito muito mais voltado para esses aspectos técnicos, né? De uma vida que hoje ela nos possibilita, como eu disse, por exemplo, a gente está aqui nessa teleconferência. Isso é uma coisa fabulosa, isso é magia. Se a gente for pensar em um habitante do século passado e a gente observar o que a gente tem, essa possibilidade incrível que é estar conversando com vocês aqui de Goiânia, conversando com vocês aí em Jardim, a gente vai ver que seria uma coisa mágica para qualquer um dessas. 50 anos atrás, a ficção científica estava falando disso, Jornada nas Estrelas. A gente via lá as pessoas se comunicando assim, achavam uma coisa assim, né, fabulosa. E hoje está aqui. Entretanto, nós vivemos, por exemplo, um drama absurdo quando se fala da polarização hoje. Então, a gente tem visões políticas, filosóficas, socioculturais, ambientais, que elas estão em extremos. E esses extremos não conseguem, por estar nos extremos, não conseguem dialogar. E eu tenho até também uma tese poética, que ela diz que, na verdade, o meio, vocês que estudam letras, né, o que nos constrói é a linguagem. E hoje, a linguagem que baliza todas as nossas relações socioafetivas, culturais, de trabalho, é a linguagem binária, que é essa linguagem inventada pelo ser humano, que ela reduz tudo que é informação a extremos, a 0 e 1. Antes dessa linguagem, a gente não tinha nenhuma linguagem que ela fosse tão simplória, vamos dizer assim. Até a natureza, na sua complexidade, ela tem, por exemplo, o DNA, e todo mundo lembra disso, é baseado nas 4 bases de nucleotídeos. Adenina, citosina, guanina e timina. Ou seja, todo ser vivo, toda estrutura que constrói a diferenciação dos seres vivos é um diálogo entre essas 4 proteínas. Para você ter, então, uma ameba e para você ter um ser humano, você precisa das 4. Em magia e ocultismo, que me interessa muito, é algo que eu estudo, né, tem um magista que eu gosto muito, que é o George Gurdjieff, é um russo que foi radicado na Inglaterra durante muito tempo. O Gurdjieff tem uma teoria cosmogônica em que ele vai explicar o cosmos e ele vai dizer que a unidade cósmica ela jamais se divide em 2. Ela vai se dividir inicialmente em uma tríade, porque você tem uma força positiva, uma força negativa e uma força neutra. Há necessidade dessa força neutra, dessa zona cinza. Por isso que eu gosto de dizer que a linguagem binária, ela é hoje a linguagem que baliza toda a comunicação humana. E se essa linguagem, ela baliza a comunicação humana, em certa medida, ela apaga essa zona cinza. E aí eu recorro a um outro grande pensador do século XX, que eu gosto muito, que é o McLuhan, que ele vai dizer que os meios são as mensagens. Então, o próprio meio digital
ele tem como estrutura essa ordem binária que apaga, em certa medida, essas zonas cinzas, e nos coloca cada vez mais nesses polos extremos. E a gente percebe que a comunicação dentro desse mundo digital, ela é cada vez mais extremista. A nossa dificuldade de manter diálogos, principalmente as redes sociais, né? A ideia do bloqueio, aquilo que me é estranho, aquilo que eu não consigo comunicar, eu retiro, eu apago. Então, eu não dou espaço para a alteridade, para a diferença, para a complexidade. E ao não dar espaço para a complexidade, eu crio uma visão de mundo enviesada. Eu não consigo manter um diálogo com aquele que pensa diferente. Eu começo a ter uma visão radical, polarizada do que pensa diferente, né? E a gente vai observando esse tipo de estratégia em todos os meios de comunicação. A linguagem está permeada por isso. É claro que é uma tese poética que ela se baseia muito em uma visão, como eu falei para vocês, que vem até da magia do ocultismo, em que a academia torce a orelha para essas coisas, mas as artes me permitem trazer, então, a poeticidade do pensamento ocultista para esse contexto. Mas se a gente observar na física também, a gente vai perceber que até a estrutura da matéria é baseada em tríade, né? Elétron, próton e nêutron. Se a gente observar a estrutura das religiões, né? A religião cristã, a Santíssima Trindade, o Trimurti indiano, e por aí a gente vai começar a perceber que na história da cultura como um todo, essa ideia binária ela é uma ideia muito complicada. Eu acho que, em essência, não existe homem, mulher, macho, fêmea, dia, noite. Né? A ideia de dia e noite, por exemplo, é uma ilusão. Você tem uma transição do tempo. O que é a alvorada, o que é o crepúsculo? São momentos, mas nós, né, com uma tendência natural nossa, que é simplificar isso e falar dia e noite. E a gente acabou essa simplificação que nós fizemos, às vezes, para entender alguns fenômenos, levando ela hoje para a linguagem que baliza tudo. Então é interessante começar falando isso, porque a Ellen ela vai bater papo com vocês daqui um pouco, que foi, então, aí a orientante TCC do Gilson, que pesquisou meu trabalho, e ela pesquisou justamente sobre esse aspecto da minha crítica ao binarismo. Eu vou ver aqui se eu consigo colocar na tela umas imagens para vocês. Tá? Só um instantinho aqui que eu vou abrir essas imagens aqui. Aí vocês me dizem se vocês vão conseguir ver. Agora eu vou projetá-las dentro do... Aí vocês vão me dizer se vocês estarão vendo aí, tá? Você vê? Vê minha tela aí? Sim. Tá vendo agora a imagem? Sim. Perfeito. Então, essa criatura aqui é a criatura síntese dessa minha aurora pós-humana. Eu situo o planeta Terra num futuro a 300 anos de distância do nosso tempo contemporâneo, onde os avanços da tecnociência eles já conseguem realizar coisas que elas estão começando agora. Como, por exemplo, você tem uma das espécies que domina, que são os tecnogenéticos, que são seres híbridos de humano com animal e vegetal. São criados em laboratórios de transgenia, essas criaturas. E até os seres humanos podem se transformar e se mixar com essas partes animais e vegetais. A outra espécie dominante nesse meu universo ficcional, que se passa no futuro da Terra, são os estropianos, que são seres humanos que transplantaram a consciência e a memória para um chip de computador, para uma máquina, e eles existem agora em corpos robóticos e abandonaram os corpos de base carbônica.
E nós temos uma espécie que é a chamada de resistentes, que são humanos como nós, que são menos de 5% da população nesse universo ficcional, e esses humanos, eles estão em extinção, porque os jovens acabam aderindo a uma das outras tecnologias. E temos algumas subespécies também, que são os golems de silício e os golems orgânicos, que são, na verdade, robôs que atendem a essas duas espécies dominantes. E esses robôs, curiosamente, eles às vezes se rebelam contra os seus dominantes e escapam, e alguns deles têm criado o que eu chamo de quilombots, que são os quilombos de robôs que exigem a igualdade perante as demais espécies dessa minha aurora pós-humana. Aqui é um quadro conceitual da aurora pós-humana, onde eu falo sobre os 3 conceitos em que eu me baseio para criar esse universo. O primeiro deles é o deslocamento conceitual, que é um conceito de um grande escritor romancista, dos grandes da ficção científica mundial, que é o Philip K. Dick, que ele fala que a boa ficção científica fala do presente, mas ela desloca a ação e a narrativa para o futuro para discutir de maneira amplificada as questões do presente. E o que eu faço na minha ficção científica, em todas as minhas produções artísticas, é justamente isso. É esse deslocamento conceitual, o que eu acho que é uma das grandes características da ficção científica, que é essa possibilidade de você amplificar fenômenos contemporâneos de forma poética para poder discuti-los de uma maneira mais visceral, mais ampla. O outro conceito que estrutura, então, esse universo ficcional é o de tecnognose, que é essa discussão de que os meios digitais, as novas tecnologias, elas que têm essa cara de serem aparentemente laicas, porque elas vêm, são criações da matemática, da ciência da computação e dos laboratórios biotecnológicos. Só que a gente vai perceber que, na verdade, todo o discurso que ainda prevalece nesses espaços é o discurso da busca transcendente, da religiosidade, da gnose de uma maneira mais ampla. E eu também, na minha perspectiva de realidade, eu trago para o meu trabalho essa concepção, porque eu estudo, então, como eu falei para vocês, questões do ocultismo, da magia, do paganismo e dos povos originários. Por isso que tem essa questão de eu me auto-batizar aí num processo artístico mágico de ciberpagé. E aqui o terceiro conceito, então, quando você vai criar um universo ficcional, é legal que você tenha, então, aquilo que eu digo que são as raízes dele, porque é a partir dessas raízes que eu vou estruturar o resto, toda a complexidade do universo. E essas raízes teóricas, então, são o deslocamento conceitual, a tecnognose e as 3 RVs. A tecnognose eu não falei, mas é um conceito do Eric Davis, que é um sociólogo norte-americano, que pesquisa, então, esse aspecto gnóstico das novas tecnologias, das redes telemáticas, da biocomputação, da biotecnologia, e as 3 RVs, que são as 3 realidades que compõem hoje a nossa vida. A primeira delas é a mais conhecida e contemplada por todos, que é a realidade validada, que é a realidade cotidiana, que nós não temos nenhuma dúvida, que ela é uma forma de experiência de vida. Então, vocês que estão aí nessa sala, as pessoas que estão junto de vocês, tal, hoje o almoço que vocês tiveram, junto com a família, junto com um amigo, essa realidade que ela é indiscutivelmente a realidade ordinária e que ela é validada por todos. A segunda forma de realidade é uma forma bem recente. Ela vai começar ali por volta dos anos 80, vai se amplificar na virada dos anos 2000 e vai se acelerar profundamente a partir de 2010 com a explosão dos smartphones e das redes sociais, que é a realidade virtual, que é esse espaço em que nós criamos uma realidade, uma identidade, nós habitamos esse espaço durante muito tempo no nosso dia. No Brasil, a última estatística que eu vi
é um dos países em que ficamos mais tempo diariamente na internet. E a maior parte do tempo hoje em redes sociais. Então, a média brasileira é de 4 horas por dia em redes sociais, na verdade, navegando pela internet. Ou seja, é uma coisa absurda. 4 horas por dia é muita coisa no dia. Você ficar ali vivendo essa realidade. Essa outra forma de percepção do real. E a terceira forma é uma forma ancestral, uma forma que os povos originários das Américas e de praticamente todos os continentes, eles têm essa experiência, que são as chamadas realidades vegetais. O que seriam essas realidades? É a ascensão a estados não ordinários de consciência a partir de métodos diversos. Muitos deles através da ingestão de plantas, de vegetais ou de fungos para ascender a esses estados não ordinários. Vocês conhecem bem a ayahuasca, tem alguns cultos que se formaram no Brasil em torno dessa bebida dos povos originários da América do Sul, que é a ayahuasca. E aí a gente tem o Santo Daime, a gente tem a União do Vegetal, a Barquinha, mas essas religiosidades elas são estruturadas sobre essa substância que foi criada, foi inventada pelos povos originários, e ela nos leva, então, a essas experiências que elas são diversas da experiência da nossa realidade ordinária e diversas da experiência da realidade virtual também. Então, a nossa concepção de existência ela está aí dentro dessas realidades. Muita gente não vai ter contato com a realidade vegetal, mas ela pode ser acessada através de outros métodos também. Você vai ter, por exemplo, sonhos lúcidos. Eu tenho um trabalho que eu chamo de magia ritual de desenho, que é o ritual de presença, em que eu consigo ascender a certos estados não ordinários só através do processo do desenho. Aqui é só uma curiosidade, são então seres da aurora pós-humana. Os 3 da parte superior são estropianos, são humanos que transferiram a consciência para máquinas e vivem nesses corpos robóticos. E os 3 da parte inferior são tecnogenéticos, humanos híbridos de animal e vegetal. E aí, para começar, esse universo ele já tem 24 anos de existência, ele começou a ser rascunhado lá no meu mestrado na Unicamp, em 1999, ele vai ter ali os primeiros trabalhos sendo desenvolvidos dele em 2000, e desde lá até então, ele é um work in progress, é um trabalho em progresso, e que ele vai se ampliando, porque eu vou estudando cada vez mais sobre os processos tecnológicos, sobre magia e ocultismo, sobre essas realidades que eu falei, e isso nunca acaba, Então, ele é sempre um trabalho em progresso. E desde então, ele já passou por muitas modificações, muitas transformações, e ele serve de base para as minhas criações, que são todas criações narrativas, mas em diversos meios. E aqui uma curiosidade, porque em 2011 eu me declarei ciberpajé e trouxe a experiência da criação artística para a minha realidade cotidiana, para a minha realidade validada. Eu passei, então, a ser um dos personagens do meu universo ficcional. E para que isso acontecesse, eu precisei viver uma crise depois da experiência com o cogumelo psilocybe cubensis que eu tive em 2011, em janeiro de 2011, eu vivi uma crise muito profunda dos meus valores, e eu passei 9 meses experienciando algo muito parecido com uma depressão, em que eu passei a olhar para a minha vida e tentar entender quais seriam as coisas que valiam realmente a pena eu manter a partir daquele momento. Eu percebi que muito daquilo que eu valorava, na verdade, nunca teve um sentido interno para mim. Sempre eram coisas que as outras pessoas lançavam como expectativas sobre mim. E foi um processo bem complicado, mas eu criei uma espécie de uma metodologia mágica dentro do meu universo ficcional da aurora pós-humana, que também é um universo mágico para mim, da minha atuação como mago. Eu criei um sistema que,
10 dias antes do meu aniversário, todo dia eu passei meditando e ao final do dia, na hora do crepúsculo, eu desenhava, fazia uma ilustração, um desenho livre, e depois eu meditava, eu fixava essa imagem e escrevia um aforismo, que eu chamei depois de As Chaves da Transmutação. Esse aforismo e essa imagem conectada a ele representava para mim valores que eu gostaria de carregar comigo a partir daquele momento. E no dia do meu aniversário de 40 anos, eu então me declarei ciberpajé. Por que esse negócio de ciberpajé? Porque o ciber vem da cibernética, que é muito mais amplo do que essa ideia de senso comum, que cibernética é só relacionado ao mundo digital, ao mundo dos computadores. Não, a cibernética estuda a relação entre seres vivos de todas as espécies e seres não vivos, as relações de comunicação. E eu tenho pautado a minha vida a partir dessas relações, tanto as relações minhas com a espécie humana, quanto as minhas relações com outras espécies, que eu gosto muito, e a relação também com as espécies vegetais. E aí eu trago esse prefixo ciber para esse meu nome de ser renascido, porque é o meu trabalho, a minha função, a minha realidade como ser, a minha profissão, é essa profissão da comunicação, mas sempre buscando não ficar restrito à comunicação só com nós humanos, né? Mas estabelecer comunicação com outras criaturas. Por exemplo, a comunicação com os vegetais, a comunicação mais profunda, eu só fui entender e vivenciar através de experiências psicodélicas, né? De uso da ayahuasca e do psilocibicubência. Minha relação com o mundo vegetal mudou completamente a partir disso. Mas então, e o porquê do pajé? Né? O ciber é isso, e o pajé? O que é o pajé? Na tradição dos povos originários da América do Sul, o pajé é aquele que faz a comunicação com as instâncias superiores para trazer dessas instâncias, dessas cosmogonias mágicas, dessas deidades, a cura para os seus ali da tribo. Só que o ciberpajé aqui, ele não está buscando a cura de ninguém, ele não é um guru. Eu só percebi que a coisa mais fabulosa que eu fiz na minha vida até aquele momento da transmutação era criar mundos, criar narrativas, inventar. Porque eu percebi que quando você inventa uma narrativa, você tem que entrar na pele dos personagens dessa narrativa. E quando você entra na pele dos personagens, você se torna uma pessoa com mais alteridade, com mais aceitação, com mais entendimento da diferença. E eu percebi que uma das coisas mais admiráveis que eu tinha construído para mim até aquele momento, tinha muitas coisas deploráveis em mim, mas tinha isso que eu achei, que eu analisei como uma coisa mais bela que eu tinha, que era isso, quer dizer, criar mundos e me transformar através da criação desses mundos. Então eu me vi como um pajé, mas é um pajé que através da criação de um mundo e da minha conexão com esse mundo que eu crio, eu me transformo, me torno alguém melhor nessas buscas que eu tenho de ser um ser integral. E essa ideia de ser integral é a busca do ser eu mesmo, que eu acho que é a coisa mais difícil, que é ser eu mesmo integralmente, né? Não ser alguém dominado pelas estruturas de poder, pelas estruturas socioculturais, pelo meu cônjuge, pelos meus pais, por 1 milhão de cordinhas que costumam nos conduzir durante a existência. Então, esse processo de transmutação, isso existe em muitas culturas, em muitas tradições milenares, gnósticas, mas no caso eu uso uma estrutura que a gente chama de magia do caos, que é eu crio o meu próprio sistema mágico através de complexas simbologias. E aqui tem o número 6 da revista Artilectos e Pós-Humanos, que é uma revista em quadrinho que traz, então, HQs curtas minhas, já está no número 14, e esse número 6 foi dedicado exclusivamente à minha transmutação em ciberpajé. Essa imagem da capa é o primeiro desenho que eu fiz de um ciberpajé depois da minha transmutação. E tem muita importância para mim. Depois disso, eu já desenhei várias séries. Ele em si é uma imagem simbólica que traduz muito das minhas buscas nessas chaves que eu criei para mim. Eu criei os meus próprios 10 mandamentos. Essa que é a história.
Então, dentro do meu sistema mágico, os valores que eu quero seguir a partir daquele momento. Inclusive com a possibilidade de transformar esses valores, né? Aí é uma ideia de uma das chaves, né? O sincero, dizer o que se pensa sempre para o outro, ser aberto, demonstrar suas fragilidades, não acumular raiva, não gerar tristeza. O amoroso, vou mostrar 3 dessas 10 chaves para vocês. O amoroso, amar o diferente, amar incondicionalmente. Então, eu meditava, meditação transcendental, durante o dia inteiro, né, praticamente bebendo só água e comendo fruta, e na hora do crepúsculo eu fazia uma ilustração livre, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, em preto e branco. A colorização foi posterior ao ritual. E ao final do dia, então, eu fixava essa imagem e eu escrevia esse aforismo. É legal porque surgiu um conceito, inclusive, de HQ-forismo, que é um termo que foi inventado por mim e por uma pesquisadora da minha obra, que é a Daniele Barros, professora lá da Universidade Federal do Sul da Bahia, justamente essa conexão, né, de aforismo com imagem, seria uma forma de quadrinhos também, e aí a gente já investigou, já criamos, eu tenho muitas publicações que eu uso, então, desse tipo de narrativa específica, que foi meio que inventada durante esse meu processo de transmutação. Mais uma, o selvagem. Reconectar-se ao animal interior, aos aspectos naturais do ser. Abrir-se para os prazeres terrenos, viver o prazer sem culpa, experimentar os êxtases da vida. Então, aí tem a ideia. No meu Facebook, vocês podem encontrar lá as 10 chaves. E também, se você tiver interesse em adquirir esse número da revista Artilex Pós-Humanos, que é uma publicação da editora Marca de Fantasia, nesse número eu tenho todas as chaves abrindo a revista em quadrinhos. E aí, como eu falei, né, surgiu essa forma narrativa que são os HQ-forismos, dentro do contexto da Aurora Pós-Humana. Isso é mais um exemplo de HQ-forismo, né, criado por mim, e nesse caso ele é um HQ-forismo em 360 graus. Aqui eu estou entregando para vocês, mas se você navega nele lá no meu Facebook, você só vai ver o rosto desse ser aí no meio, e você precisa navegar pela imagem em 360 graus para você ler aí o aforismo, né, que é: assim como a luz, a escuridão não tem dono. O aspecto musical da minha produção: em 2004 eu criei, eu era musicista já há muito tempo, mas eu vou criar um projeto musical chamado Post-Human Tantra, que todas as músicas são, na verdade, histórias narrativas que se passam no contexto da Aurora Pós-Humana. E eu, além de criar todas as músicas, né, às vezes eu tenho convidados, mas eu sou compositor e letrista, eu também crio toda a parte da visualidade dos discos. Esse foi o primeiro disco, né, o primeiro CD lançado oficialmente pela banda. Foi uma gravadora lá da Suíça, Legatus Records, que assinou o contrato comigo. Foi a primeira banda desse estilo musical no Brasil, que a gente chama de Dark Ambient, a assinar com um selo europeu. E o nome desse álbum é New Cortex Plugin. E eu trago, então, narrativas musicais sonoras que se passam no contexto dessa aurora pós-humana, com personagens, com acontecimentos, nesse mundo aí hipotético futuro, mas sempre para discutir questões da nossa contemporaneidade. Aqui mais um álbum lançado esse na Inglaterra por outro selo da Inglaterra, que é a 412 Recordings. Esse trabalho ele é em caixa de DVD, que ele foi lançado na época, e ele narra a história de uma casta de lobisomens pós-humanos, frutos da tecnogenética, que vão se tornar assassinos dentro desse universo. Então tem uma narrativa ficcional. Eu trabalho muito aí com o conceito do meu totem mágico, que é o lobo e o lobisomem, mas traduzido para esse espaço tecnológico, né? Então é um lobisomem que ele é criado em laboratório, através da mixagem genética do ser humano com o lobo, né? Mas ele acaba trazendo à tona esse lado animalesco do lobo, que me interessa muito, essa discussão até, né, que tem alguns aspectos lá da filosofia nietzschiana, né, que é esse super-homem, mas um super-homem que ele
ele é encontrado através de um resgate da reconexão nossa com o nosso aspecto natural. Eu entendo que um dos grandes problemas da humanidade é também a desconexão com a natureza. É o não entendimento que nós somos só mais uma espécie de um sistema complexo vivo chamado Gaia, batizado por Gaia pelo biólogo inglês Lovelock, em que todos os sistemas vivos desse planeta vivo, dessa grande biosfera, eles precisam se comunicar e se equilibrar para que todos continuem vivos. E a gente se desconectou disso, né? A gente está muito preocupado com o nosso umbigo, quando muito, e com nossos familiares próximos. E o mundo todo que se exploda. E aí eu acho muito difícil a espécie humana permanecer como espécie no planeta, não se extinguir muito antes do que talvez fosse o seu tempo de extinção, se não houver essa reconexão. Então, essa ideia de reconexão ao animal, ela é essa reconexão à natureza, ao entendimento de que eu sou um animal, eu faço parte desse sistema, eu não sou maior que ele, eu preciso dele, ele precisa de mim. Eu não sou maior, não é aquela coisa bíblica lá que eu acho muito triste, de que o ser humano foi feito para dominar os animais da terra e do mar, e aquela coisa toda do Gênesis lá, que eu acho tão triste. Eu acho que nós fomos feitos para estarmos conectados com as outras espécies do planeta, e não escravizá-los e destruí-los e tornar todo o resto produto para o nosso consumo desenfreado, para coisas desnecessárias. E aí tem um aspecto performático. A ideia é passar rapidamente por todas essas minhas produções, o aspecto performático do meu trabalho. A banda, que era um projeto musical meu de estúdio, a partir de 2010, ela se torna um projeto performático em que eu vou para os palcos fazer performance, encenar os atos musicais. Então é como se nasceu no quadrinho, foi para a música e da música foi para algo que é teatral, performático. Então eu já realizei inúmeras performances aí, praticamente em todas as regiões do Brasil, e aí o grupo no palco ele também inclui várias pessoas. Nós fomos o grupo performático brasileiro, por exemplo, que usou pela primeira vez realidade aumentada nos palcos, lá em 2010. Nem o Pokémon Go existia ainda. Então tem essa exploração dessa conexão também com as possibilidades híbridas aí da tecnologia, numa visão cyberpunk da tecnologia, porque eu tenho essa crítica que eu digo que o binarismo anticósmico domina a linguagem, que é esse binarismo da linguagem digital, só que é necessário a gente conhecer ele a fundo e até utilizá-lo para criticá-lo, né, que é uma atitude cyberpunk. É uma atitude punk na cultura lá dos anos 80 e hoje cyberpunk. Conhecer o meio para tentar dominá-lo, para de forma difusa também criticizá-lo. Aí é mais performance, imagem de performance do grupo. Então, como eu disse, o grupo é formado por mim e por vários pesquisadores do meu grupo de pesquisa Cria Ciber, aqui da Faculdade de Artes Visuais, e do programa de pós-graduação em arte e cultura visual. Então, nessa foto estou eu, minha esposa, que é integrante do grupo também, e aí são orientandos de mestrado e doutorado que estão atuando nesse dia, nessa performance específica aí. Aqui mais imagens de outras performances também no festival anual que o meu grupo de pesquisa promove aqui, nesse caso a performance foi na Ciberpagelanças, mais imagens de performance também. Aqui eu assumindo a personalidade do Deus Tecne, que é essa que está com esse usa aí essa máscara de um crânio de ave, que é uma reflexão sobre a técnica e a tecnologia criada pelo homem e essa tensão entre a tecnologia e a destruição da natureza. E aí eu assumo essa deidade na performance, e essa deidade também ela representa em certa medida a humanidade. E aí tem um suicídio que eu realizo nessa performance específica aí, usando um teremim no peito. Tem a coisa da música, é bem complexo, não dá para falar para vocês. Eu estou esperando o meu amigo Gilson levar o Posthuman Tantra aí para Jardim, para a gente fazer uma performance muito legal aí para vocês. Outros aspectos, isso aqui é o projeto musical Ciberpagé. Então,
eu já tenho aí pelo menos também uns 8 anos que eu desenvolvi esse projeto em que eu escrevo aforismos que se passam no universo da aurora pós-humana e com esses aforismos eu recito eles na minha voz e aí convido musicistas de várias partes do mundo, já tem aí EPs de músicos e musicistas e bandas de 8 países diferentes para criar as ambiências sonoras para esses aforismos. Então, é a minha produção literária, né, que são aforismos, reflexões filosóficas, no contexto da aurora pós-humana, que eu gravo com a minha voz, envio para essas bandas que têm afinidade com o meu trabalho, e eles vão criar, então, a trilha musical sonora para esses aforismos. Pra vocês terem uma ideia, vocês podem ouvir todos esses EPs, já são 45. Eles estão lá no Bandcamp, Ciberpagé com I. Só procurar Ciberpagé Bandcamp, vocês podem ouvir todos esses EPs. Eu também crio toda a visualidade das capas dos EPs. Aqui eu estou nas mãos com o álbum Biociberdrama Saga, que é um dos meus trabalhos mais conhecidos, né? Tem circulado o mundo, já virou motivo de pesquisa de tese na Universidade de Columbia, em Nova York, já virou pesquisa de um livro de pesquisador de Cambridge e de Bristol, 2 universidades da Inglaterra, já foi motivo de várias pesquisas no Brasil também. É um trabalho, é uma narrativa complexa em quadrinhos, feita em parceria com um grande quadrinista brasileiro, que é o Mozart Couto. Nesse caso, eu só fiz o roteiro, e ela trata de um personagem, que é o Antônio Euclides, que ele vive o drama nesse futuro de se transformar em estropiano, transportando a consciência para um corpo robótico, ou em tecnogenético. E são os dilemas de vida desse personagem. E o legal é que tem uma conexão entre essa história e a história do Arraial de Canudos. Porque o Antônio, na terceira fase, estou dando spoiler aqui, na terceira parte da história, ele acaba se isolando desse mundo aí e levando alguns humanos para criar um espaço só para humanos, isolado desse mundo pós-humano, e vai sofrer as consequências disso também. Por isso que o nome do personagem é Antônio Euclides, porque eu homenageio o Antônio Conselheiros e o Euclides da Cunha, né? Aquele que foi o gerador de toda a experiência e aquele que narrou tão belamente. Eu considero uma das obras literárias mais fantásticas em língua portuguesa, Os Sertões, e trago, então, nesse futuro pós-humano, uma discussão que também esbarra naquilo que aconteceu em Canudos. Aí é uma das capas internas do... Esse álbum ele teve 2 edições já pela editora do FG, estamos negociando uma 3ª edição agora, imagens aí internas do álbum, aí o Antônio, né, já como conselheiro no arraial dele, na 3ª parte do álbum. Gilson conhece bem essa obra. Outra obra em quadrinhos, Ecos Humanos, se passa no que eu chamo de crepúsculo pós-humano, que é já na decadência da aurora pós-humana, em que a gente tem um retorno à cultura arcaica de alguns desses seres aí, híbridos de humano com animal, que sobreviveram no planeta depois de um cataclismo. E nesse caso são 2 híbridos de humano com lobo-guará que vivem no cerrado desértico. Eles ficam numa pequena área que tem 3 árvores frutíferas e eles ficam meio que presos nesse espaço, que é onde eles têm água e comida. Mas vai acontecer uma experiência psicodélica com um deles que vai mudar tudo isso. O legal é que esse álbum específico ele é mudo. Ele foi feito em parceria com um grande quadrinista de São Paulo, que é o Éder Santos, e ele não tem, a narrativa não tem texto, são só as imagens. Aí tem uma página do álbum. Uma das narrativas mais tocantes que eu já li, essa, Ecos Humanos. Fantástico. Bom que você gosta disso. Eu estou fazendo um trabalho, o 2º trabalho com o mesmo artista agora. Nós estamos, assim, já desenvolvendo. E tem uma coisa interessante que nós vamos lançar esse trabalho no Chile. Está para ser lançado. Um editor do Chile se encantou com ele e eu vou até lá para o lançamento, aí que vai ser no 2º semestre. Já estamos no 2º semestre, né? Deve ser lá para novembro. Outro trabalho, esse foi motivo de pesquisa da Ellen, né, sob orientação do Gilson, que é o Renova Seno, em que eu discuto muito esse conceito de binarismo. São HQs curtas, e especialmente a primeira HQ, em que eu trato da morte do meu pai,
que foi a HQ que foi enfocada principalmente pela Ellen na pesquisa, e foi lançado na época da pandemia esse trabalho, então, e são HQs curtas na aurora pós-humana, que discutem, tem uma relação assim muito direta com a minha experiência da pandemia, a primeira delas com a morte do meu pai, inclusive, foi uma das coisas mais dramáticas para mim, porque o meu pai era meu mentor, meu melhor amigo, a minha relação com meu pai era uma coisa assim fantástica, e foi muito doloroso essa experiência de perdê-lo durante a pandemia. Aqui um outro álbum em quadrinhos enteogênicos, foi lançado pela editora Criativa de São Paulo, que ele reúne 10 HQs curtas inspiradas em experiências minhas com ayahuasca e cogumelo. Então essas 10 HQs, elas foram inspiradas especialmente em experiências de estados não ordinários de consciência. O nome enteogênicos vem da palavra enteógeno, que é usada para nomear essas substâncias que nos levam a estados não ordinários de consciência e que seriam, uma tradução literal de enteógeno seria vislumbrar Deus. E o nome do álbum, então, em quadrinhos é Enteogênicos. As HQs se passam no universo ficcional da aurora pós-humana, mas toda a inspiração visual e conceitual, ela aconteceu durante as experiências. Então, tiveram anotações, até essa imagem da capa que vocês estão vendo aí, ela é um fruto dessas visualizações, essas coisas que eu vi durante uma ou várias das experiências. Essa imagem da capa é uma em especial. Aqui, o trabalho nosso aqui no grupo de pesquisa com animação, né, Infinitum, que é uma animação que a gente fez usando, a partir de uma experiência que eu tive também com o cogumelo psilocybe cubensis, e eu queria reproduzir a minha forma de visão, como eu via o mundo, nas imagens da animação. Nós ficamos mais de um ano trabalhando nessa animação, ela tem 2 minutos e meio, e no final nós acabamos utilizando uma rede neural, que é a Neural Style Transfer, fomos pioneiros no Brasil, para agilizar o processo de transformar frame por frame da animação nessa visualidade que a gente queria, que é essa visualidade complexa que vocês estão vendo aí. Essa animação ela entrou em 16 festivais pelo mundo, e Europa, né? Até na Ásia ela chegou a entrar em festivais internacionais assim. Nos deu muita alegria. Aqui também um trabalho chamado O Enterro dos Deuses, que é a primeira animação brasileira toda feita passando por um sistema de IA. Isso lá em 2019, quando as inteligências artificiais nem tinham estourado ainda. Então, aqui no meu grupo de pesquisa, nós somos pioneiros no Brasil nessas pesquisas aí. Aqui é uma HQ, uma página dela chamada Conversas de Beelzebub com seu pai morto. É uma história em quadrinhos que também discute a problemática da minha experiência da perda do meu pai, né, dele ter chegado nesse momento da morte e no momento da pandemia, que foi muito difícil, e a minha dificuldade de não poder conversar mais com ele sobre os dramas de existir, sobre a experiência de vida e de morte, porque meu pai, a gente filosofava junto por horas, né? A gente trocava ideias assim, e é muito difícil para mim não poder conversar com ele depois da morte dele, né, e pensando na morte dele. E aí eu criei uma narrativa que ela é basicamente Beelzebub. Aí eu trabalho também com a figura do diabo, do tarô, né, que o Beelzebub nasce após a morte da espécie humana. Ele é um fruto do fim da espécie humana. E ele questiona o porquê da morte desse pai, que é a espécie humana. E aí ele vai, o pai dele, que é a espécie humana, está morta, enforcada, foi um suicídio nessa árvore, como vocês estão vendo, e ele vai pegar o crânio dele, né, numa concepção shakespeariana, e a história toda, a narrativa, que são 66 páginas, são 11 capítulos de 66 páginas, aliás, 6 capítulos de 66 páginas, somando 666, ele vai caminhar e vai conversar com esse crânio. Então, na verdade, é um monólogo desse Beelzebub com o crânio do pai morto dele, que é a humanidade. E são conversas que eu gostaria de ter com meu pai sobre a experiência de vê-lo morrer e eu não pude ter. Essa é a história dessa HQ, que já teve 3 capítulos publicados numa revista que está aqui do meu lado, que é a Atomic Magazine, lá do Sul. Dá para vocês adquirirem. São 6 capítulos, já estão 3 capítulos publicados
nessa revista lá do Rio Grande do Sul. E vamos em frente, eu vou mais rápido. Essa é outra HQ também que se passa na Aurora Pós-Humana, eu fiz no meu pós-doutorado, ela se mantém inédita essa. É a história do único ser humano, que é um monge pós-humano, que sobrou após o fim da humanidade, e ele vai se encontrar com 5 deuses para discutir com esses deuses qual foi o responsável pela destruição da humanidade. Aqui ele está conversando com o deus Tecne, que faz parte, inclusive, das minhas performances. Esse monge, então, que sobrou, está trocando ideia com ele. Mas são 5... É uma HQ assim, mais mítica e mística. Né? Eu trabalho com essas deidades e com esse último ser humano dialogando com essas deidades para tentar entender por que nós nos destruímos. Essa HQ tem um aspecto curioso, porque ela foi toda feita, foi a primeira vez que eu fiz isso, com esculturas. Eu esculpi os personagens e os cenários em biscuit. E aí fotografei e montei a história em quadrinhos. Ainda permanece inédito, eu estou vendo como que eu vou publicá-la aí, é uma história longa, né, para quadrinha, é toda colorida, são mais de 70 páginas. Estou vendo como é que vai ser o processo de publicação desse trabalho. Aí mais algumas imagens. Aqui o processo de construção, né, de escultura, tudo biscuit, eu que fiz. Quebrei a cabeça, mas foi divertidíssimo. Foi mágico poder brincar com isso aí, é algo que eu nunca tinha feito, escultura. Outro trabalho, Oráculos, que é um álbum também lançado pela Editora Criativa de São Paulo, onde eu reúno 10 HQs, todas elas inspiradas em Tarô e I Ching, que são 2 oráculos milenares. Aqui, por exemplo, é uma delas, a estagnação, só para vocês verem o meu estilo gráfico, né? Não vou ler, a gente não tem tempo, mas é um trabalho assim também bem interessante, e eu uso esse espírito dos oráculos, como o Tarot e o Xing. Quando eu jogo o oráculo, eu estou refletindo sobre um problema que eu estou vivenciando, e ao criar a HQ é um ato de magia para mim, porque eu vou fixar, eu vou entender esse problema, e a criação da narrativa me ajuda sempre a resolver esse problema que eu estou experienciando na minha vida. Por isso, o processo criativo, nesse caso, ele tem um resultado que vai muito além da recepção, de ser lido por alguém. O primeiro resultado dele é o que esse processo criativo, dessa narrativa, ele realiza de transformação interna no meu ser. Outro, né, que é o desenvolvimento. Vou ler esse aqui que vale a pena, que é uma HQ que eu gosto muito. Né? Essa imagem aí da abertura é um ser tocando uma flauta e tem uma flor. Mas é assim, ó. Aí vem a HQ, a gente vê esse ser entregando a flauta para um jovem, né? E fala assim, ó, era o 7º guardião a tocar a flauta para encantar a semente que não veria florescer. Então a gente vê ele ali em cima de uma espécie de abismo, tocando essa flauta, e a gente vê ali um altarzinho para o qual ele está tocando, que é para essa semente, né? Acordava sorrindo todas as manhãs, tocava para a semente até o raiar da madrugada. Fantasiava o dia em que seu tetraneto veria a flor que tinha a beleza de 11 sóis e o odor da luz essencial. Então, a vida dele era tocar para essa semente, para encantá-la, né? Morreu em paz para ser substituído por seu filho e por seu neto e bisneto. Aí a única fala do personagem na HQ é que ele diz: os ventos foram minhas únicas dificuldades. E aí nessa imagem a gente tem aí, né, uma imagem que mostra desde menino até ele já morto ali, todo esse percurso dele, né, servindo a essa semente. Aqui ele está beijando a mão da morte e a flauta já está na mão do seu sucessor, que é uma criança. E aí continua. 1900 anos se passaram. Numa manhã azul, a flor nasceu. Ele vislumbrou-a com os olhos de todos os seus antepassados pelos breves momentos em que ela viveu. Percebendo que todo o sacrifício tinha valido a pena, sorriu o sorriso eterno. Essa HQ ela aconteceu na minha vida num momento assim bem complicado, em que eu achava que as coisas que eu estava buscando, as realizações que eu estava buscando, não aconteciam. Eu estava me dedicando e as coisas não vinham. E desenhá-la me fez perceber
que eu já tinha conquistado tantas coisas, porque na minha família eu tive pessoas que sofreram para que eu chegasse e pudesse ser o que eu sou, né? Eu tive um tio que era, meu pai amava, chamava Vadico, é tio do meu pai, né? Meu tio segundo, que ele era o único cara na família do meu pai, que é uma família de gente de fazenda, que gostava de cultura, gostava de ler, de desenhar, de ler quadrinhos, de cinema. Meu pai viveu na fazenda até os 10 anos e quem mostrou quadrinhos para ele, quem falava de cinema para ele, era esse tio, que era execrado pela família, porque não gostava de fazenda, não gostava de plantar, não gostava de gado e gostava de cultura. E o meu pai acabou sendo execrado pelo meu avô, né, que achava que o meu pai era doido, porque o meu pai vai seguir esse tio, a trajetória desse tio. Né? Meu pai, para vocês terem uma ideia, quando ele tinha 12 anos, quando ele foi com 10 anos morar na cidade. E aí ele foi para o cinema pela primeira vez, ficou alucinado com o cinema e começou, ele esculpia, porque esse tio ensinou ele a esculpir. Aí ele esculpia revólver de madeira para vender para os amigos, para os meninos, e juntava dinheiro para ele ir nas matinês de cinema e para ele comprar a revista em quadrinhos. Quando ele estava com 12 anos, ele já tinha uma coleção de mais de 100 quadrinhos. Falaram para o meu avô que quadrinho era pernicioso para a criança, pervertia a mente das crianças. Ele pegou essa caixa de quadrinhos do meu pai e jogou na cisterna. Meu pai sofreu perseguição por amar a cultura a vida inteira. E esse meu tio morreu com 33 anos de idade, de cirrose, porque não era aceito pela família, se viciou em álcool e morreu. E meu pai, que deu banho no cadáver dele, o vestiu e chorou muito, que amava o tio, que era a única pessoa na família que o entendia. Então, são dois caras que viveram uma resistência profunda. E quando eu nasci num lar de um intelectual que era amante dos livros, da cultura, que era meu pai, e tudo que meu pai fez foi o contrário. Foi me incentivar nesse mundo da cultura, e meu pai amava loucamente eu ter me tornado um intelectual, um doutor na universidade, um amante das artes, um criador. Era a coisa espetacular para ele, porque ele não foi lhe dado essa oportunidade, né? E eu chegou um momento da minha vida, no meu egoísmo, que eu achava que eu não estava tendo as coisas. E mesmo tendo tido todo esse apoio para seguir aquilo que eu amava, meu pai virou contador, né? Meu tio morreu com 33 anos de cirrose. E eu tive essa chance. E fazer essa HQ me fez olhar para tudo isso de novo. Então, por isso é um processo de transmutação. Eu reordenei na minha mente o tanto que eu já estava sendo iluminado, o tanto de coisa que eu já tinha, que esses caras não tinham. Isso me fez ter mais paciência. E é engraçado que, quando eu a desenhei, as coisas que eu queria naquele momento, hoje eu tenho todas elas. Só que elas não vieram no momento que eu esperava. Né? A gente, às vezes, não tem paciência na vida para esse processo aí de geração. Mas HQs, não vou lê-las, tá? Mais exemplos aqui, essa baseada no tarô. Aqui, HQs da revista Artilex e Pós-Humanos, que são sigilos mágicos, que são quadrinhos que eu crio especificamente para gerar uma mudança específica no meu ser. E aí, usando princípios da magia do caos nesses quadrinhos. Né? Também não vou entrar no mérito agora, que a gente não tem tempo. Mas só para vocês verem aí. São duas HQs aqui, criadas usando, então, essa perspectiva mágica. Aqui um game que chama Post-Human Mr. Pac-Man, foi desenvolvido por mim e por um mestrando meu, que agora já fez até doutorado comigo, que é o Bruno Mendonça, se passa no contexto da Aurora Pós-Humana. Esse game ele deu muitas alegrias para a gente. No ano passado, ele foi selecionado pelo Hard Disk Museum, que é o museu hoje mais importante de arte e tecnologia do mundo, e hoje ele faz parte do acervo permanente desse Museu de Arte e Tecnologia. Eu também não vou entrar em detalhes, mas é um game, então, um jogo que se passa na Aurora Pós-Humana. Aqui um trabalho de instalação interativa, chamado Immobile Art, que é arte imóvel, em que eu nunca tive um celular e eu acabo, então, comprando um celular, habilitando e colocando ele numa caixa presa com 10 cadeados. Eu nunca atendi esse celular e ele foi para a galeria de arte e as pessoas ligavam para ele e ouviam minha voz falando que ele jamais seria atendido, que eu preferia ressonância morta. Trabalho que também foi destaque na Folha de São Paulo à época, em meio a muitos trabalhos, né? Isso aconteceu, a exposição foi lá no Museu de Imagens de Som em São Paulo, e eu fui destaque na Folha de São Paulo com um trabalho que criticizava a tecnologia móvel. Até hoje eu não tenho celular, porque as benesses que o celular pode trazer, para mim,
elas são inferiores aos problemas que ele traz para a nossa vida. Então, eu abdiquei. Ah, mas você tem rede social? Tem. Você tem computador? Tem. Tem digital? Tem. Trabalho com digital? Trabalho. Mas dentro do meu estúdio. Saiu de casa, eu estou livre. Se eu vou caminhar no parque, que eu caminho aqui todo dia, não tem nada que vai me atrapalhar. Se eu estou com os meus amigos em qualquer ambiente, nada vai me atrapalhar, não tem essa coisa. Eu vivo na realidade validada sem estar preso na realidade virtual. Eu escolho os momentos da minha realidade virtual, como agora que eu estou com vocês, usando aqui a tecnologia. Isso é um outro trabalho, não vou entrar nos méritos, mas é um trabalho pioneiro no Brasil de vida artificial. Eu trabalhei com a equipe da Ciência da Computação para desenvolvê-lo, chama o Mito Ômega. Aqui, curiosamente, esse ano, eu fui convidado por uma editora lá de São Paulo, que é a Cinete, para recolher, então, fazer uma escolha, entre hoje, que eu tenho mais de 600 páginas de aforismos que foram escritos aí durante os 8 anos recentes, e essa editora, eu tenho uma comunidade lá no Facebook, chama Os Aforismos do Ciberpá, já tem 3 mil seguidores, o pessoal acompanha sempre o trabalho, e essa editora de São Paulo me convidou para, então, transformar um conjunto desses aforismos em um livro. Me deixou muito contente, fiz o lançamento em São Paulo, já fiz outro lançamento, o lançamento aqui em Goiânia vai ser daqui uns dias, são 300 páginas aqui, dividido em 3 capítulos, É uma produção literária, nesse caso, que são aforismos aí, contextualizados na Aurora Pós-Humana, os aforismos do Ciberpagé. Esses trabalhos que eu estou mostrando, quem tiver interesse, só entrar no meu blog, tem os links para vocês adquirirem aí nas editoras. Tá? Aqui o trabalho de curta-metragem, que são os curta-aforismos, que normalmente eu sou um dos atores deles, São curtas do It Yourself, faça você mesmo. Nós nos reunimos aqui no pessoal do grupo de pesquisa e a partir de um aforismo meu nós criamos narrativas. Também já circulamos em vários festivais aí no Brasil com esses aforismos criados principalmente por esses 3 aí. Sou eu, o Léo Pimentel, que faz pós-doutorado comigo agora, e o Luiz Fers, que fez mestrado e está entrando no doutorado. Mais quadrinhos, não vou entrar no mérito aqui. E aí vem as animações, Enamorados, que é uma animação baseada em uma carta do tarô e que também foi desenvolvida na época da pandemia. Então, ela traz uma reflexão sobre a experiência do amor na pandemia, desse isolamento, que eu fiquei praticamente durante aquele tempo de isolamento, a não ser quando meu pai morreu, mas fora isso aí, eu passei esse tempo todo com a minha esposa. Então, assim, foi mais de um ano, só nós dois juntos, e as consequências disso geraram essa narrativa breve também, que entrou em vários festivais, que é Enamorados. Então, é uma animação, essa criada por mim mesmo. Assim, Essa nem foi no grupo de pesquisa. Aqui um trabalho pioneiro no mundo, que é um dos meus orientandos, o Renan, que desenvolveu comigo uma narrativa em quadrinhos, e nós tatuamos essa narrativa em 13 pessoas. Ou seja, nós criamos uma narrativa e hoje ela vive diluída entre essas pessoas tatuadas com a narrativa. Inclusive, agora no Festival Cyberpunk de Lança desse ano, nós vamos ver se nós conseguimos reunir o máximo dessas pessoas e nós vamos remontar a narrativa numa outra ordem. E o legal é que, enquanto essas pessoas viverem, elas vão estar carregando na pele delas parte dessa narrativa, e é claro que isso vai mudando, porque o corpo muda. Então, essas imagens na pele vão mudando também. Então, é uma outra forma de perceber um processo narrativo criado tradicionalmente aí no papel. Aqui é a imagem, uma das imagens da narrativa, e a imagem tatuada num dos nossos interatores, que topou a parada. A gente pensou que a gente não ia ter pessoas interessadas, foi incrível, porque apareceram assim inúmeras pessoas que queriam fazer parte do projeto, que aí é a tatuagem como arte, não a tatuagem como um elemento estético. A tatuagem vista como arte por nós. É claro que nós não cobramos para fazer essas tatuagens, mas o que foi tatuado foi um trecho da narrativa. Aqui, o que dá muito orgulho para mim, o livro Artilects e Pós-Humanos, da Aurora Pós-Humana, as novas configurações sociais, que é um fruto aí da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Jardim, o Giovanni Corrêa Rojas, que
ele investigou a minha obra e o trabalho se tornou um livro da notória editora Marca de Fantasia. Foi orientado pelo Gilson, e o Gilson, inclusive, escreveu aí o prefácio dessa obra. Aqui um livro meu, chamado Processo Criativo de Quadrinhos Poético-Filosóficos, em parceria com essa pesquisadora da minha obra, Daniele Barros, que é professora doutora lá na Federal do Sul da Bahia. O livro do Elídio dos Santos Neto, falecido, grande pesquisador do quadrinho poético-filosófico, que ele fez um pós-doc sobre esses quadrinhos no Brasil, como bem disse o Gilson no começo da palestra, né, que esse tipo de quadrinho, eu sou um dos pioneiros, esse chamado quadrinho poético-filosófico, e ele então vai, nesse livro, destrinchar as peculiaridades do meu trabalho nos quadrinhos poético-filosóficos, lá da Marca de Fantasia. Um outro livro meu, esse é só meu, que é o Quadrinhos Expandidos, das HQ-trônicas aos plugins de Neocórtex, onde eu falo de processos criativos inusitados de quadrinhos. Então, desde criar quadrinhos digitais, que utilizam som, imagem, movimento, multilinearidade narrativa da internet, até o uso de cogumelos e ayahuasca para a inspiração de quadrinhos. Esses livros aqui, alguns já estão em versão segunda edição em e-book. Esse aqui você já tem e-book, que é o Conversas com o Ciberpajé, Vida, Arte, Magia e Transcendência. São 250 páginas de entrevistas inéditas comigo, falando sobre os meus processos criativos de narrativas e sobre a conexão dos processos criativos com a minha experiência de vida. Essas entrevistas foram feitas também por essa pesquisadora da minha obra, Daniele Barros. O livro pode ser baixado em e-book lá na editora Marca de Fantasia. A Gaeta, Símbolos e Mitos, nos quadrinhos poético-filosóficos, esse é só da Daniele analisando um dos meus álbuns em quadrinhos. Mais um livro que nasceu aí em Jardim, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com muita alegria, do trabalho da Ellen, que vai falar sobre ele para vocês daqui um pouco. Hipermodernidade e representações artísticas, o binário em André Santana e Edgar Franco. O legal é que ela vai pegar, então, André Santana, que é um autor da tradição da literatura, um autor contemporâneo, sensacional, e vai pegar o meu trabalho, que sou um autor, mas de narrativas transmídia, especificamente uma história em quadrinhos, para fazer aí esse diálogo, essa reflexão sobre o binarismo. Trabalho fenomenal, assim, né? De uma maturidade para mestrado, assim, né? Incrível. Mais um livro, Post-Humanismo and the Graphic Novel em Latinoamérica, que tem um capítulo dedicado às minhas narrativas transmídias, ao meu universo da Aurora Pós-Humana. Esse foi lançado lá na editora Oxford, na Inglaterra, e esses pesquisadores, o Edward King e a Joanna Page, me entrevistaram, né, analisaram, leram e pediram, inclusive, para ser a capa do livro, uma ilustração do nosso álbum Biociberdrama Saga, que me deu muita honra, que esse livro foi lançado lá pela editora UCL, que é da Oxford Press, né, uma das maiores universidades do mundo, com essa ilustração de capa aí de um dos nossos álbuns em quadrinhos. Isso aqui é o Festival de Artes, né, para vocês verem a meninada, coisa do festival. Aqui é o cartaz da terceira edição, a quarta edição aconteceu no ano passado. Isso aqui é o pessoal do grupo de pesquisa, também no final de uma das performances, e um pouco do público, numa das ciberpagelanças, na segunda edição. Aqui na terceira edição é só o grupo, só o pessoal do grupo de pesquisa. Então, na ciberpagelança tem as apresentações tanto do trabalho gráfico como de oficinas de produção, em que nós vamos trazer para o pessoal os nossos estudos técnicos, né? E tem as performances também, e tem uma amostra de vídeo com nossa produção geral. É isso, foi fabuloso aqui conversar com vocês. Tem dois aí curtas, um de 4 minutos, outro de 2 minutos, que eu acho legal vocês verem um pouco dessa produção aí animada minha, para a gente fechar, e aí eu abro para alguma pergunta, quem tiver interesse em ter aí, bater um papo, tá? Comigo. Deixa eu tirar aqui a transmissão, parar a transmissão. Obrigado, Edgar. Eu vou pedir para o Hudson projetar, então, os dois pequenos vídeos, e aí depois a gente abre para o debate.
Psicopatas é o oposto de empata. Empatia, chata, coça, chato, coça. Psicopatia, avença, egoísta. Psicopatas é o oposto de empata. Empatia, chata, coça, chato, coça. Psicopatia, avença, egoísta. Obrigado, Hudson. Bom, Edgar, começo te agradecendo, então, por essa tua fala, onde tu dividiu com a gente toda essa questão do teu processo criativo, inclusive das tuas referências e inclusive até de próprias questões pessoais tuas, né? E como que isso, tu acabou utilizando isso na criação de todo esse teu universo transmídia. Bom, o pessoal aqui deve ter visto que a sua obra, você é um artista que tem uma pegada muito autoral, né? Vocês perceberam ali que o Edgar ele faz muito sucesso, né? Muito mais na Europa, né? Do que propriamente no Brasil. O Biocyberdrama, né, Edgar, se tu me permite, tu concorreu, né, ao troféu do HQ Mix, mas acabou perdendo. E depois eu não vou falar para quem tu perdeu aqui o troféu HQ Mix, que é o Oscar do quadrinho brasileiro, mas depois eu deixo você falar. E eu acho que o pessoal aqui, eles também viram essa relação que tu tem com a música e essa relação que tu tem que também tu colocou para nós como a meditação, né? Proporcionou que tu conseguisse criar essa tua obra. Eu sou uma pessoa que eu não consigo meditar nem 2 minutos, né? Eu sou uma pessoa que não, por mais que eu tentasse me esforçar, nem meditação induzida eu conduziria. E aí eu fico lembrando, né, que eu tenho a tua obra como referência também para os meus estudos e eu tenho a obra de um cineasta que eu gosto muito, que é o David Lynch, que ele fala que todo o processo criativo dele também partiu da ideia da meditação. E uma coisa que também o pessoal percebeu é essa tua questão com a música, né? Como a música ela é importante também dentro desse teu processo criativo. Algumas HQs do professor Edgar, você tem a história, tá? Eu vou permitir aqui mostrar para eles, Edgar, o Elegia, e junto com a HQ vem o CD aqui. Então você tem que imergir, né, na toda aquela atmosfera ali para você ouve aqui o CD, o acompanhamento musical para você penetrar na história. O Edgar ele tem essa relação com a música, né, e também uma relação que eu gosto muito dessa questão musical do experimentalismo, Edgar, e a gente tem um ponto de vista em comum, porque eu já vi em entrevistas tuas como tu despreza essa questão da música sentimental, né?
como essa música sentimental, ela é uma música que não tem, né, não é uma música que toca em questões primordiais, que é o que a tua obra toca, né, que são essas, até como tu faz a dedicatória para o professor Elídio numa das tuas obras, né, que tu toca na nossa conturbada e bela espécie humana, né? Então é a música que faz a gente tentar nos entender, né? Então, digamos essa música que hoje prolifera aí, esse sentimentalismo binário, né, redutivo, materialista, empobrecido e até dogmático, né? Nesse sentido, parece que não leva a nós, né, a nos perceber. E aí eu vou abrir aqui para o público, ver se alguém tem alguma questão para colocar para ti, para a gente dar continuidade. Eu vou passar, Edgar, para a professora Adélia, que é professora de leitura e produção de textos, professora da área da linguística, e ela quer uma... Para ele me ver aqui. Boa noite, professor. Ah, tá ali. Deixa eu vir para cá. Aqui, ó. Aí. Boa Não te noite. vejo. Peraí, não te vejo ainda. Não? Não. Sim? Então eu vou sentar ali ao lado do Gilson. Fala no Gilson que eu te vejo. Tá. Abriu? Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo no público. Virou, apareceu. Agora eu te vejo. Que delícia, professor. A noite aqui está super fria, mas o teu diálogo, a sua exposição, o teu percurso ficou caliente. Parabéns pelas trilhas de leitura, de cores, de formas, de instigações, e estou profundamente afetada, comovida com a sensibilidade com a qual o professor nos mostrou. Não é a primeira vez, nós já o conhecemos nos percursos e a conhecemos também de outros momentos virtuais aqui no curso de letras na UEMS. Então, vamos lá. Eu achei muito interessante a forma eclética com que o professor conduz as questões da HQ, e isso muito, enquanto professora, incentivadora, promotora, amante da leitura, dos videoclipes, das capas de CDs, das capas de LP, porque eu sou do tempo da capa de LP também, e da magia, da brincadeira e das formas exatas e tão profundas com as quais o professor menciona no seu percurso criativo. Então, como professora da área de linguística incentivadora, eu amei. E sou também futura e promotora de toda essa dimensão. Mas agora eu vou deixar só uma deixa. Professor, como lidar com toda essa brincadeira, essa magia, essa fertilidade de ideias numa explosão? Eu fiquei imaginando se eu tivesse um aluno igual a você, como incentivar e não tolir, não cortar, não excluir, e se incluir nas aulas de língua portuguesa, de linguística, de literatura, aqui no curso de letras. Então, a nossa preocupação é não excluir os sujeitos que explodem em cultura, em cybercultura, em cyberpagelança, e é essa a minha preocupação. Eu não quero cortar ninguém, ao contrário, incentivar cada vez mais. Eu acho que essa é talvez a questão mais importante de todos os educadores. Porque, ainda mais na universidade, em que nós recebemos os alunos
já com uma certa idade, já com uma certa perspectiva, com alguns desejos, um entendimento para eles do que é cultura, e que, claro, que isso vai se maturar com o tempo, mas que eles chegam com expectativas. E nós temos que ter essa sensibilidade de tratar dessas expectativas, de dialogar com esse universo referencial que os nossos alunos trazem. Na Faculdade de Artes Visuais, a gente tem, às vezes, essas tensões aqui, né? Porque muitos alunos vêm para a Faculdade de Artes incentivados principalmente pelo amor pelos games, hoje pelo game, pela animação e pelas histórias em quadrinhos. E eles precisam ter um entendimento desse corpo docente de que é importante não tolher esse mundo referencial, esse mundo já de anos que essas pessoas vêm construindo uma identidade estética, poética, uma compreensão das narrativas, e começar a dizer para eles, não, isso aí não é arte, tem isso, acontece isso não é arte, isso não é para nós aqui, isso aí é outra coisa, abandona. E eu acabo virando muitas vezes, para muitos desses alunos, uma espécie de farol, porque vamos nos juntar ali, porque ali tem alguém que entende o que a gente faz. Até porque eu implodo também, dentro da universidade, algo que é muito natural, porque nós criamos os nossos compartimentos. É muito natural criar compartimento na universidade, que são esses eixos teóricos, né? As próprias áreas do conhecimento, e isso também, em certa medida, pode nos tolher. Quando eu escolho demais e eu fecho demais, eu vou impedir a minha possibilidade de experimentar outras coisas. Por isso que eu incomodo, às vezes, nesse meio acadêmico, porque além de eu fazer umas coisas que o pessoal torce a orelha, eu começo a discutir magia em texto acadêmico. Eu começo a misturar, então, narrativa escrita com possibilidade musical, com visualidade, com performance. Eu me meto a experimentar com todas essas possibilidades naquilo que eu considero o meu universo, que é o universo da narrativa. Então eu levo a minha narrativa para todos os espaços possíveis e impossíveis, quebrando com a perspectiva da tradição aí do século XX, principalmente, da compartimentação das artes. Se eu sou músico, eu sou músico. Se eu sou quadrinista, eu sou quadrinista. Se eu sou performer, eu sou performer. E eu entendi, ao longo do tempo, que quanto mais eu experimento uma nova possibilidade artística, poética, melhor eu me torno ao realizar as outras atividades poéticas artísticas que eu já fazia antes. Depois que eu fui estudar neurofisiologia, e eu fui ver que quando você, por exemplo, aprende a tocar um instrumento, né, aprende a usar o seu corpo numa performance, você cria novas sinapses no cérebro. Então, essa importância de vocês que trabalham com as letras, que é um negócio fundamental. Né? Eu acho que a base aí da ideia narrativa vem hoje da linguagem escrita, mais até do que da linguagem oral. Né? A oralidade até está voltando com as redes agora, mas a escrita ela é meio que a base, né, da cultura contemporânea, mas é muito importante entender que essa escrita, ela hoje, ela explode em outras possibilidades. Você vê essa minha brincadeira com o aforismo. O aforismo que vira música, o aforismo que vira animaforismo, esse que foi aí o Eterno Orgasmo, é um aforismo que eu transformei numa animação, mas o texto está lá, e o aforismo que é publicado como livro, da tradição literária do aforismo, e o aforismo que vira curta-aforismo, que vira um curta-metragem. Então, essas possibilidades explosivas e mágicas de você inventar a partir da linguagem literária e transformar ela em inúmeras outras possibilidades. E eu sempre digo assim, o exercício artístico é um exercício transformador. E quando você dá liberdade, quando você recebe um aluno, esse aluno ele gosta de filmar, de fazer filme,
Né? Filme, de certa medida, também, né, tem uma conexão com a construção literária narrativa, e você incentiva isso nele, você vai ver que você vai criar uma coisa maravilhosa. Né? Muitas vezes você tem pessoas que elas não podem, às vezes, sair da cidade, elas não têm possibilidade de cursar um curso que seja aquele curso específico, e você abrindo perspectivas para essa pessoa no curso que você está, você cria universos. Então, assim, aqui na Faculdade de Artes Visuais, por exemplo, quando eu cheguei, não existia nenhum TCC de quadrinhos. Na Faculdade de Artes, hein? Hoje, no semestre passado, foram 7 TCCs de quadrinhos, que o TCC, o produto final do TCC foi uma história em quadrinhos, a criação de uma história em quadrinhos. Isso me deixa muito feliz, muito alegre, porque é algo que eu tenho incentivado, que eu tenho feito, né? Na pós-graduação, então, nem se fala, né? São inúmeros trabalhos. Agora nós estamos com um trabalho de uma mestranda minha, que é desafiador, que é inédito no Brasil. É o primeiro trabalho que é uma dissertação de mestrado que vai ser entregue só como história em quadrinhos. Não tem um texto dissertativo. É só a história em quadrinhos. Não tem, ninguém fez isso no Brasil ainda. É desafio. Eu gosto de desafio. Né? Nós fizemos uma outra pesquisa aqui, deu muito problema. Era assim, foi um doutorando meu, Matheus Moura, que ele também começou a ter experiências com a ayahuasca, com o cogumelo, e nós decidimos que ele ia investigar quadrinistas que utilizavam desses métodos psicodélicos para criar. Só que eu e ele, como orientador e orientando, como também criadores, nos propusemos a usar os métodos também. E aí que foi o pepino. Né? Que o orientando e o orientador quer usar droga agora para fazer a pesquisa. Né? Então, ficamos 1 ano e meio no comitê de ética. Criaram uma comissão com 7 especialistas. E nós tivemos que pegar um relatório que analisava a proposta, que tinha mais de 100 páginas. E tivemos que adaptar a pesquisa para esse relatório, mas fizemos a pesquisa. Ou seja, nós utilizamos os métodos de Enoch como pesquisadores, os métodos de estado no ordinário de consciência, para desenvolver quadrinhos. E aí fizemos uma pesquisa que ela analisava outros artistas pelo mundo que usam esses métodos, mas não só isso. Na pesquisa entra a nossa visão de artista, de criador. E, inclusive, a pesquisa foi acompanhada por um álbum em quadrinhos com essas produções artísticas nossas. Então, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: como fazer isso? Tendo o coração aberto e abrindo a cabeça para esse mundo hoje que a gente vive, de linguagens complexas que se conectam e que todas, em certa instância, são linguagens narrativas. É um negócio que eu acho assim, fabuloso perceber. Você é da linguística. Tem uma pesquisadora incrível lá, chama Fabiola Castrilon, lá na Universidade Federal do Mato Grosso, que ela está investigando a minha persona nas redes sociais, como que eu construo a minha identidade nas redes sociais. Esse é o projeto de mestrado dela em linguística. E eu estou aprendendo muito linguística agora, porque eu estou lendo, estou acompanhando o processo de... Eu não sou orientador nem nada, estou acompanhando à distância, mas ela tem me mandado todos os textos e tal. E tem sido assim, um aprendizado incrível, né? Como é lindo esse universo da linguística que eu tanto desconhecia e como ele destrincha aspectos que eu não imaginava. E a pesquisa dela é muito ampla, que ela parte não só do meu discurso escrito, mas ela entra na produção de quadrinhos, de animação, de música e da minha produção como a imagem que eu criei para esse ser que eu chamo de Cyberpagé, esse meu ser aí transmutado. É fascinante a pesquisa nesse universo da linguística, mas da linguística ampliada, né, que não fica só sobre a textualidade. Obrigado pela pergunta e pelo comentário. Obrigado, Edgar. A gente tem mais 2 perguntas aqui, só antes de encerrar essa primeira parte. Eu estou aqui com o egresso da UEMS, o Kleber, e ele tem uma pergunta para te fazer sobre as tuas referências. Vou passar a palavra para ele. Boa noite. Primeiro, grato pela palestra. Bom, a minha pergunta é a seguinte:
observando a estética que o senhor tem em seu trabalho, me remeteu à imagem de H.R. Giger, que foi o criador do xenomorfo, nessa estética transhumanista, e ao mesmo tempo trouxe outra estética para mim que me relembrou um filme, Hellraiser, que lembrou Cenobitas, o Pinhead e Everbacher. É isso só. Ó, deixa eu te mostrar aqui, o tanto que eu gosto pouco do Giger, ó. Eu uso anéis, você tá vendo? Olha os anéis aqui, ó. É Kleber, né? Ó, Kleber, olha um dos meus anéis. Esse eu nunca tive. Eu só tô com ele. Eu comprei lá no Museu do Giger na Suíça. Eu vou te mostrar o bichinho aqui, ó. Conhece esse cara aí? Hã? Quem é? O xenomorfo. É ele mesmo. Então, assim, você demonstrou que tem, né, referências visuais bem interessantes. Com certeza, o Giger, com esse mundo dele dos biomecanoides, é uma forte influência. Eu sou apaixonado. Primeiro museu, eu fui para a Europa, todo mundo vai no Louvre, não sei o quê. O primeiro museu que eu fui visitar na Europa foi o do Giger, que fica na cidade de Gruyère, na Suíça. Se você tiver a chance de ir, cara, é um espetáculo. São 3 andares, uma antiga cidadela, e o castelo da cidadela é um museu. E são 3 andares. Os 2 primeiros andares são só os trabalhos dele. E tem trabalhos monumentais, porque ele faz telas enormes. Então você mergulha naquilo, é um negócio louco. E o terceiro andar do museu são obras que ele colecionou, de artistas que têm toda uma pegada parecida com a dele. Assim. Então eu fiquei um dia inteiro nesse museu, e imagina, né, a forte influência, né? Muita sagacidade sua. E claro que eu amo também todo o trabalho do Clive Barker, que também é ilustrador, que é o criador lá dos Cenobitas, do Hellraiser e de todo aquele contexto, que ele é cenógrafo, ele também fez peças de teatro, ele é artista transmídia, como eu, fez peças de teatro, ele trabalhou muito com cenografia durante um tempo, ele foi diretor de cinema, ele fez história em quadrinho, roteiro para várias histórias em quadrinhos no universo dos Cenobitas lá, e outros universos que ele criou. É uma figura, assim, fenomenal no contexto da ideia desse artista transmídia que eu tenho como exemplo. Então você trouxe aí 2 referências fenomenais, o que fala muito de você, porque você conhece essas coisas, porque você também gosta dessas coisas. Vai conhecer o universo da Aurora Pós-Humana, que eu sei que você vai gostar. Que aí tem esse tempero brasileiro na coisa toda, né? Que aí a gente coloca aí a nossa raiz aí, mistura tudo isso nesse caldo antropofágico. Obrigado, Edgar. E a última pergunta, então, para a gente encerrar, tá lá no pessoal que está no chat ao vivo no YouTube, a Aline Lopes, que é acadêmica do curso de Letras de Cacilândia, ela pergunta: o que o senhor gosta de ouvir e o que te inspira? É uma pergunta para ficar aqui a noite inteira, mas vou responder rápido. Tá? Olha, o que me inspira é a vida. A vida, eu acho que é a existência. Tudo que me move é a paixão que eu tenho pelo existir. Eu acho que existir é algo magnífico. Eu não consigo enxergar essa experiência que eu chamo de licença poética cósmica. É um direito que eu tive de viver e de experienciar. Isso é mágico, é inexplicável. Ser uma criatura que é individual e que compreende a realidade, que se entende como algo que é individual, mas ao mesmo tempo faz parte da natureza e faz parte do cosmos. Então é curioso, a experiência da vida ordinária, do dia a dia, ela é tão rica para mim que eu aprendi ao longo do tempo a perceber como toda experiência, por mínima que ela seja, ela é algo fabuloso. Ela é essa licença poética que o cosmos nos dá. Então, toda a minha inspiração maior, antes das inspirações artísticas, ela vem da vida. Eu acho que a boa arte, toda boa arte é autobiográfica. Toda boa arte fala de você, está falando de você mesmo. Não tem como. Você tem que falar das suas vistas, tem que trazer isso para fora. Então, a grande inspiração é essa. Agora, se for falar de inspirações artísticas, são inúmeras. A gente podia ficar conversando aqui muito tempo. Musicalmente, eu venho da tradição do heavy metal, né? Mas eu
com o tempo, fui aprendendo a escutar inúmeras outras sonoridades. Então, eu gosto muito de música experimental, é algo que eu tenho escutado muito e influencia, inclusive, o meu trabalho como musicista, né, todos os aspectos da música experimental, em vários dos estilos possíveis e impossíveis, inclusive a música eletroacústica, que é uma música muito realizada na pesquisa universitária. Então, agora tem um pesquisador da música que está fazendo uma pesquisa de TCC e que ele está trabalhando com música eletroacústica, investigando o meu trabalho gráfico como inspiração para a música eletroacústica que ele produz. Um trabalho bem interessante, assim, de conexão entre imagem e som. E aí a inspiração musical é essa, assim. O Gilson falou uma coisa interessante, ele fez uma crítica àquilo que eu não considero arte. Eu considero entretenimento. Tá? O artista, ele dá o que as pessoas precisam. Porque o artista é aquele que conecta coisas que elas acabam, como dizia o Ezra Pound, grande poeta norte-americano, que os artistas são as antenas da raça, porque eles fazem conexões e têm percepções antes que elas aconteçam. E aí eu acho que a arte é essa coisa visceral. E a gente tem entretenimento. Então, quando você fala, por exemplo, do sertanejo universitário, você tem aquele tom monocórdio, tanto na música quanto nas letras, no que aquilo traz para você, e que é muito pernicioso para o espírito. Né? Essas músicas, elas são muito... nos fazem mal, né? Música de paixonite, né? A música... E isso sem nenhum preconceito, tá? Eu não sou uma pessoa preconceituosa de espécie alguma. Acho que cada um tem que ouvir o que achar melhor. Mas é mais uma percepção. Então eu gosto da música que ela mexe com a minha percepção da realidade. Ela me transforma de alguma maneira. Inclusive até a música do heavy metal, que é muito padronizada, ela já não me interessa mais. Até dentro do heavy metal, o que me interessa hoje é aquilo que traz experimentos, traz algo novo, né? Faz com que mexe com o meu espírito. Aquele negócio assim, muito Iron Maiden, muito padrãozinho, tá? Hoje não me atrai tanto mais. Então, musicalmente, é isso, tá? Um dia a gente se encontra para trocar ideia com mais tempo, para falar de outras experiências, outras inspirações, mas a vida tem que ser a grande inspiração do artista. A sua vida. E não tem nenhuma vida que ela é menor, ela é ordinária. As suas experiências humanas são muito parecidas. Né? Agora, tem o seguinte, o modo de você olhar para elas. Tomar um café da manhã pode ser uma coisa fabulosa. E pode ser uma coisa entediante. É a forma que você olha para a experiência. Eu olho para a experiência, toda experiência, como uma coisa nova e fabulosa. Que eu amo a existência. Mesmo sabendo que nós temos que sofrer. Não existe vida sem sofrimento. Não existe existência sem sofrimento. Mas a vida é também uma coisa extasiante. Agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade de falar para todos vocês aí. Agradeço imensamente o meu grande amigo Gilson. É uma alegria. Espero muito em breve estar aí, tá, em Jardim, para abraçar todos vocês, para a gente poder conversar pessoalmente, tá? Gratidão. Obrigado, Edgar. Agradeço, então, a tua, esse tempo que tu dedicou e que tu nos brindou aqui com essa tua fala, com os teus processos criativos, com a tua experiência de vida, né, com a tua carreira de professor e de artista. E então eu desfaço essa primeira parte da mesa, te agradecendo, então, e espero nos encontrarmos aí pessoalmente muito em breve. Aí. Grande abraço aí para você e meu muito obrigado em nome da Unidade de Jardim. Um abraço do Cine. Eu vou continuar assistindo, tá? Lá no YouTube. Obrigado. Obrigado.